Esta é a voz daquele que clamou no deserto das vaidades humanas. Palavras do sábio, filho de Davi, que governou com glória e riqueza em Jerusalém. Ouça com o coração limpo, pois o que se segue não é um conforto passageiro, mas a verdade nua sobre a existência debaixo do sol. Ilusão. Tudo é uma grande ilusão. É o eco que reverbera através dos séculos, o suspiro desesperado do homem que tudo teve e que compreendeu a fragilidade da vida. O que ganha o ser humano com todo o seu trabalho árduo, com o suor do seu rosto e a fadiga dos seus dias debaixo deste sol que queima e se apaga? As gerações passam, uma após a outra, como folhas levadas pelo vento de outono, mas a terra permanece exatamente a mesma. O sol nasce no horizonte, cumpre o seu trajeto com pressa e volta ao lugar de onde partiu, apenas para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, gira em direção ao norte, dá voltas e mais voltas em seu circuito eterno, e retorna exausto ao ponto de partida. Todos os rios correm incansavelmente para o mar, mas o oceano jamais fica cheio. A água retorna para a nascente dos rios, e o ciclo se repete, sem fim e sem descanso. Todas as coisas são cansativas, mais do que o homem é capaz de expressar através de palavras. Os nossos olhos nunca se fartam de ver as mesmas cenas, e os nossos ouvidos jamais se cansam de ouvir os mesmos sons. O que aconteceu no passado acontecerá novamente no futuro. O que foi feito antes será refeito. Não há absolutamente nada de novo debaixo deste sol. Se alguém se levantar no meio da multidão e disser: "Olhe, veja isto. Isto é algo completamente novo", saiba que tal coisa já existia nos séculos que nos antecederam. Nós apenas nos esquecemos daquilo que ficou para trás, assim como as gerações futuras esquecerão completamente as coisas que fazemos hoje. Eu, o sábio, dediquei o meu coração a investigar e a buscar com inteligência tudo o que se faz debaixo do céu. E percebi que Deus deu aos filhos dos homens uma tarefa dolorosa, um fardo pesado para nos manter ocupados. Olhei para todas as obras que se realizam debaixo do sol, e eis a minha conclusão: tudo é ilusão. Tudo é como correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser calculado. Pensei comigo mesmo. Cresci em sabedoria. Acumulei mais conhecimento do que todos os que governaram antes de mim. Mas, ao aplicar a mente para entender a sabedoria, e também a loucura e a tolice, percebi que até isso é como tentar agarrar o vento com as mãos, porque na muita sabedoria há muito desgosto. E quem aumenta o conhecimento, aumenta também o sofrimento. Disse então ao meu próprio coração: "Venha, vou provar você com a alegria e com os prazeres da vida." Mas descobri que isso também era apenas fumaça. Do riso, eu disse: "É loucura." E da alegria, para que serve? Busquei no meu coração como estimular o meu corpo com o vinho, mantendo a mente guiada pela sabedoria, para descobrir o que seria melhor para os homens fazerem durante os poucos dias de sua existência terrena. Empreendi grandes obras, construí palácios majestosos, plantei vinhas vastas, criei jardins belíssimos e pomares com árvores de todas as espécies de frutos. Construí represas para irrigar as florestas onde as árvores brotavam. Comprei servos e servas, tive escravos nascidos na minha própria casa. Possuí grandes manadas de bois e rebanhos de ovelhas, mais do que qualquer outro antes de mim. Ajuntei prata, ouro e os tesouros mais preciosos de reis e províncias. Trouxe cantores e cantoras para me deliciar, e o que havia de mais desejável entre os filhos dos homens: riquezas sem conta. Tornei-me grande, mais poderoso do que todos os que me precederam em Jerusalém.
tudo o que os meus olhos desejaram, não recusei. Não privei o meu coração de nenhuma alegria, pois eu me alegrava com o fruto do meu trabalho. E essa era a minha recompensa legítima. No entanto, quando parei para contemplar todas as obras que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto havia me esforçado para realizar, vi que tudo era ilusão. Um vazio imenso. Não havia nenhum proveito real debaixo do sol. Voltei-me então para avaliar a sabedoria, a loucura e a tolice. O que pode fazer o homem que sucederá ao rei, senão aquilo que já foi feito? Percebi que a sabedoria é superior à tolice, assim como a luz é superior às trevas. O homem sábio tem olhos na cabeça e enxerga o caminho, enquanto o tolo caminha tateando na escuridão. Mas entendi também que o mesmo destino aguarda a ambos. Então pensei, se o que acontece ao tolo acontecerá também a mim, por que busquei ser tão sábio? E respondi ao meu coração que isso também era vaidade, pois nem do sábio nem do tolo haverá memória eterna. Nos dias futuros, tudo será esquecido. Como pode o sábio morrer da mesma forma que o tolo? Por causa disso, passei a odiar a vida, pois a obra que se faz debaixo do sol me pareceu amarga. Tudo é ilusão e desejo de prender o vento. Odiei também todo o trabalho pelo qual me afadiguei, porque teria de deixá-lo para aquele que viria depois de mim. E quem sabe se ele será um sábio ou um tolo? Contudo, ele terá o controle de tudo o que conquistei com o meu esforço e com a minha inteligência. Entreguei o meu coração ao desespero por causa de todo o trabalho com que me gastei. Pois um homem trabalha com sabedoria, ciência e destreza, e tem de deixar a sua porção a outro que não trabalhou por ela. O que o homem ganha com todas as suas aflições, e com a ansiedade que o domina. Todos os seus dias são cheios de dores. O seu fardo é pesado, e nem de noite o seu coração consegue descansar. Isto também é pura ilusão. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute do bem do seu trabalho. Mas percebi que isso também vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode se alegrar se não for por Ele? Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Ele dá o trabalho de juntar e amontoar, para depois entregar tudo àquele que agrada a Deus. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de dançar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de buscar e tempo de dar por perdido. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de manter silêncio e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com aquilo em que se afadiga? Tenho visto o peso que Deus impôs aos filhos dos homens. Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir o começo ou o fim da obra que Deus realiza. Sei que não há nada melhor para eles do que se alegrarem e praticarem o bem enquanto viverem, e que comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho é um dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará para sempre. Nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. Deus faz isso para que os homens temam a sua presença. O que é, já foi. E o que há de ser, também já existiu. Deus chama de volta o que se passou, e ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia maldade.
e no lugar da justiça, iniquidade. Disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Pensei sobre os filhos dos homens, que Deus os está provando para que vejam que são como os animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo sopro de vida. O homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal, pois tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltam ao pó. Quem sabe se o sopro de vida do homem sobe para o alto, e se o sopro de vida do animal desce para a terra? Olhei novamente e considerei todas as opressões que se praticam debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e não havia ninguém para consolá-los. O poder estava do lado dos opressores. Por isso considerei mais felizes os que já morreram do que os que ainda estão vivos. E melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu as obras más que se fazem debaixo do sol. Vi que todo o trabalho e toda destreza na obra provocam a inveja do homem contra o seu próximo. Isso também é ilusão. O tolo cruza os braços e consome a sua própria carne, dizendo que é melhor um punhado de descanso do que 2 punhados de trabalho com aflição de espírito. Considerei outra vaidade. Um homem completamente sozinho, que não tem filhos nem irmãos, mas cujo trabalho não tem fim. Os seus olhos não se fartam de riquezas, e ele nunca se pergunta: para quem estou trabalhando e privando a minha alma do bem? Isto também é um fardo miserável. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só e cair, pois não haverá outro para levantá-lo. Também, se 2 dormirem juntos, aquecer-se-ão. Mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não aceita conselhos. Pois aquele sai da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre no seu próprio reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem sucessor. Não tinha fim o povo que ele liderava. Contudo, os que vierem depois não se alegrarão dele. Guarde o seu pé quando for à casa de Deus. Aproximar-se para ouvir é melhor do que oferecer o sacrifício de tolos, que não sabem que fazem o mal. Não seja precipitado com a sua boca, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está no céu, e você está na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações surgem os sonhos, e da multidão de palavras, a voz do tolo. Quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. É melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar a sua carne. Diante dos muitos sonhos há vaidades e muitas palavras. Mas você tema a Deus. Se você vir a opressão do pobre e a perversão do direito e da justiça na província, não se maravilhe com isso, pois quem está no alto é vigiado por outro mais alto, e há autoridades superiores sobre eles. O proveito da terra é para todos. O próprio rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a riqueza nunca terá renda suficiente. Isto também é ilusão. Quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também aqueles que os devoram. Que proveito tem o dono, se não ver os seus bens com os próprios olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol,
riquezas guardadas para o próprio dano do seu dono. Se essas riquezas se perdem por um mau negócio, o filho que ele gerou fica de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada levará do seu trabalho que possa carregar na mão. O homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para desfrutar disso, antes um estranho o consome. Isto é vaidade e grande sofrimento. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, mas a sua alma não se fartar do bem, digo que um aborto é melhor do que ele. Pois este veio em vão e se vai nas trevas, e o seu nome é coberto de esquecimento. Nunca viu o sol, mas tem mais descanso do que aquele homem, ainda que vivesse 2000 anos sem gozar o bem. Não vão todos para o mesmo lugar? O nome limpo vale mais do que o unguento precioso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo da panela, assim é o riso do tolo. Não seja apressado no seu espírito para se irar, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é com sabedoria que você faz essa pergunta. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goze do bem. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que se destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morreria antes do seu tempo? É bom que você retenha isto, e não afaste a mão daquilo, pois quem teme a Deus escapa de tudo. Não há homem justo na terra que faça o bem, e nunca peque. Não aplique o coração a todas as palavras que se dizem, para que não ouça o seu servo amaldiçoá-lo. Pois o seu coração sabe que você também amaldiçoou a outros muitas vezes. Tudo isso testei pela sabedoria. Eu disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é profundo, quem o poderá encontrar? Apliquei o coração a investigar e a buscar a sabedoria e a razão das coisas, e a conhecer que a impiedade é tolice e a tolice é loucura. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda a dureza da sua face. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? Guarde o mandamento do rei por causa do juramento feito a Deus. Não se apresse a deixar a presença dele. Onde está a palavra do rei? Aí está o poder. Porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa muito sobre ele. Pois ele não sabe o que há de vir. E quem lhe poderá dizer como há de ser? Nenhum homem tem poder sobre o sopro de vida para o reter, nem tem poder sobre o dia da morte. Não há dispensa nesta batalha, nem a impiedade livrará os que a praticam. Tudo isso vi quando apliquei o coração a toda obra que se faz debaixo do sol, no tempo em que um homem tem poder sobre outro para seu próprio dano. Vi os ímpios sepultados com honras, enquanto os que praticavam o bem eram esquecidos na cidade santa. Isto também é ilusão.
Como não se executa logo a sentença contra a obra má, o coração dos filhos dos homens está totalmente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucederá aos que temem a Deus. Mas o ímpio não irá bem, nem prolongará os seus dias, os quais são como a sombra, porquanto ele não teme diante de Deus. Há mais uma vaidade na terra: justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que isto também é ilusão. Por isso louvei a alegria, porquanto o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, e que isso o acompanhe no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Tudo isso considerei no meu coração, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. O homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo está diante dele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo destino cabe ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há loucura no seu coração enquanto vivem, e depois vão-se para os mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem têm eles mais recompensa, pois a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já não tem parte alguma no que se faz debaixo do sol. Vá, pois, coma o seu pão com alegria e beba o seu vinho com coração contente, pois Deus já se agrada das suas obras. Sejam sempre alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida de ilusão, os quais Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a sua porção nesta vida e no trabalho com que você se afadiga debaixo do sol. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Pois o homem não conhece o seu tempo. Como os peixes que são apanhados pela rede traiçoeira, e como os passarinhos presos no laço, assim se enlaçam os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. A sabedoria vale mais do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro do perfume do boticário, assim uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. Quem abre uma cova cairá nela, e quem rompe um muro, uma cobra o morderá. Se o machado estiver embotado e não se afiar o corte, será preciso duplicar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e até com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias, derramarão chuva sobre a terra. E se a árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar onde cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida.
assim também não conhece a obra de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente pela manhã, e à tarde não retenha a sua mão, pois você não sabe qual delas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Mas lembre-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é ilusão. Alegre-se, jovem, na sua juventude, e anime-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Ande pelos caminhos do seu coração e segundo a vista dos seus olhos. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a juízo. Afaste, pois, o desgosto do seu coração e remova o mal da sua carne, porque a juventude e a aurora da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, quando o homem se levantar à voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, antes que se rompa o cordão de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ilusão de ilusões, diz o sábio. Tudo é ilusão. Além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo o conhecimento. Ele ponderou, investigou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou achar palavras agradáveis e escritas com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, dadas por um único pastor. Filho meu, desconfie de qualquer coisa além destas. Não há fim para o fazer muitos livros, e o muito estudar é cansaço para a carne. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.